E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista apelão é muito inteligente. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Yoichi, que em sua infância aprendeu que amigos é mais importante do que dinheiro. Após entrar no ensino médio, ele começou a trabalhar entregando jornal para conseguir um pouco de dinheiro. Apesar disso, ele estava levando uma vida bastante tranquila. Isso porque ele tinha amigos importantes para ele. Porém, isso tudo começa a mudar quando o dinheiro que foi coletado para a viagem escolar no total de 2 milhões foi roubado. E o culpado poderia ser alguém dessa sala. Como sua amiga era responsável por guardar o dinheiro, ela estava se sentindo bastante culpada por tudo. Logo após isso, os rumores começam a se espalhar pela sala onde os amigos de Yoichi poderiam ser os culpados, pois eles eram os mais próximos do dinheiro. Por causa disso, Yoichi e seus amigos decidem se reunir para tentar encontrar o culpado no outro dia. Mas quando chega a noite, Yoichi recebe uma carta da sua amiga falando que tinha algo importante para dizer a ele e estava esperando na porta da escola. Com isso, ele rapidamente corre para o local e, para sua surpresa, quando ele chega, se depara com todos seus amigos, que também receberam cartas. Pouco tempo depois, eles são atacados ficando inconscientes. Após isso, eles acordam em um local totalmente fechado onde se deparam com uma estranha criatura que fala que todos eles vão participar de um jogo onde poderá ganhar uma grande quantidade de dinheiro. Porém, o que eles não sabiam é que um deles tem uma dívida de 20 milhões. E como esse é o jogo dos amigos, a dívida foi dividida igualmente entre eles. E para piorar, a taxa de inscrição desse jogo seria de 2 milhões, o mesmo valor que foi roubado da viagem escolar. Se perderem o jogo, terão que arcar com a dívida que restam após o jogo. Sem muitas escolhas, eles decidem participar desse jogo, onde eles são testados para ver se é mais importante dinheiro ou amizade. Com isso, agora Yoichi vai ter que passar por uma série de jogos, e é quando ele mostra que é uma pessoa diferente, pois sua inteligência é muito superior à de todos, onde ele é capaz de criar grandes planos facilmente, e ele vai usar isso para encontrar o traidor e descobrir os mistérios envolvidos nesse jogo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue uma jovem garota conhecida como Nao, onde ela tinha um problema: ela era ingenuamente honesta, e sua vida muda completamente quando ela recebe um pacote com uma carta falando que ela foi selecionada para o torneio do Liar Game, e quando ela abre o pacote descobre que tem 100 milhões de ienes dentro, com outro bilhete preto falando como ela rompeu o selo da caixa, reconheceu formalmente o desejo de jogar esse jogo, onde ela não poderá mais desistir, e esse dinheiro será dela para a primeira rodada. Inicialmente ela acredita que tudo é uma brincadeira, mas após perceber que o dinheiro é de verdade, ela começa a acreditar que esse jogo é real. Nessa primeira rodada, os participantes vão competir pelo dinheiro do oponente. Com isso, no momento que o jogo acabar, quem possuir a maior quantia ganha, onde um representante vai vir coletar o dinheiro quando o tempo acabar dos dois participantes. Com isso, tem que devolver os 100 milhões, e se tiver mais poderá ficar com o restante. Porém, se não tiver o dinheiro completo, vai ficar em dívida com o jogo. Com o passar do tempo, ela descobre que seu oponente é o seu antigo professor, onde ele fala que vai ajudar para eles dois não perder nada nesse jogo. Após aceitar os planos desse seu antigo professor, ela acreditava que não ia acontecer nada, mas pouco tempo depois ela descobre que acabou sendo enganada, perdendo todo o seu dinheiro. Por sorte, ela acaba conhecendo uma pessoa chamada de Shinichi, um garoto que foi preso por destruir uma empresa usando seus próprios métodos. Após eles conversarem melhor, Shinichi decide ajudá-la, e é quando ele mostra sua grande inteligência, onde ele é capaz de conseguir todo o dinheiro de volta salvando ela. Mas isso só foi o começo, onde agora eles dois vão ter que participar de uma série de jogos valendo muito dinheiro, e o objetivo principal de Shinichi é destruir quem está por trás desse jogo da mentira. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yagami. Ele trabalhava em um escritório. Um dia, para seu amigo sair mais cedo do trabalho para o aniversário da sua namorada, ele decide pegar seus trabalhos e com isso fica até tarde no escritório. E quando ele estava retornando para sua casa, ele acaba se deparando com uma criança atravessando a rua e um caminhão vindo em sua direção. Com isso, rapidamente ele corre para ajudá-lo, porém ele acaba sendo atingido, ficando bastante ferido. Antes de morrer, ele começa a ter alguns pensamentos, e uma voz estranha começa a falar sobre os pensamentos que ele estava tendo naquele momento. Após morrer, ele acreditava que tinha chegado ao seu fim, mas para sua surpresa ele acorda em outro local e logo descobre que seu corpo está estranho. E após se deparar com outros goblins, ele descobre que reencarnou em outro mundo no corpo de um goblin.
Após um mês neste novo mundo, ele vinha se acostumando com a sua nova vida e ele tinha aprendido coisas novas onde os goblins se multiplicavam muito rapidamente. Porém a vida deles é bastante curta, chegando a 7 dias de vida apenas. Alguns deles nascem com certas habilidades onde eles podem passar sua habilidade a outro goblin que o viu durante sua morte. Porém não importa quantas habilidades eles ganhem de outros goblins, eles podem apenas transferir a que nasceu com ele. Mas Yagami era diferente, pois sua habilidade é capaz de viver 80 anos de idade. Por causa disso ele já herdou mais de 200 habilidades de outros goblins, podendo usar todas livremente. Um dia na floresta ele acaba se encontrando com um rei demônio que estava à beira da morte. Após conversarem um pouco, esse demônio decide passar sua habilidade para Yagami, onde qualquer criatura que ele derrotar após isso, essa criatura irá obedecer a ele completamente, não importa o que aconteça. Ele nunca irá te trair. Após a morte do Lorde Demônio, o mundo se encheu de alegria, mas eles não sabiam que toda a ameaça ainda não tinha sumido. E agora Yagami, neste novo mundo, com todas suas habilidades, ele está decidido que vai aproveitar sua nova vida ao máximo e se aventurar neste mundo de fantasia. Nesse próximo mangá a história inicia após a Terceira Guerra Mundial, que quase destruiu a humanidade. Com isso as pessoas da elite decidiram secretamente fazer um acordo de paz, onde toda decisão importante no mundo agora é decidida por jogos de azar. Com isso agora praticamente tudo no mundo é decidido através dos jogos. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Saijou, que em seu passado passou 5 anos jogando esses jogos de azar contra grandes nomes no mundo sem perder uma única vez. Mas ele parou com isso pois queria uma vida tranquila de um estudante normal. Com isso ele se transfere para uma escola chamada de Shinshio, mas logo ao encontrar com sua irmã novamente ele acaba descobrindo que essa escola todos os estudantes têm a permissão de fazerem apostas com qualquer coisa que eles possuam, desde dinheiro até mesmo a própria vida. Nessa escola possui os melhores professores do mundo. Com isso muitos dos alunos são filhos de pessoas importantes. Nessa academia os alunos são decididos por rankings, onde os rankers mais altos têm muito dinheiro e após se formar conseguem trabalho na classe alta facilmente, mas se perder todo o dinheiro que tem é expulso da escola. Quando alguém entra nessa escola os novatos têm que passar por um teste para decidir qual rank vai ficar. Com isso Saijou acaba ficando no rank F, ou mais baixo, pois ele não quer apostar com ninguém, ele quer apenas ter uma vida de estudante normal. Mas assim que ele chega na sala ele acaba interrompendo uma aposta de um jogo de roleta russa contra a garota com maior rank da sua sala, pois ele vê que a arma foi alterada. Com isso ele acaba chamando muita atenção em seu primeiro dia, mas como ninguém sabe do seu passado e como ele está em um ranking muito baixo, ele pensa em viver uma vida normal de estudante, mas as coisas não serão fáceis como ele pensa. Após alguns acontecimentos a maior ranking da sua sala o desafia, e ele acaba aceitando. Com isso seu lado obscuro das apostas começa a voltar novamente, e após massacrar ela facilmente, seu nome começa a se espalhar pela escola, e com isso seus planos de ser um estudante normal se acabam e agora seu objetivo talvez seja o topo dessa escola. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Leon, um ex-trabalhador japonês, que passava seus dias jogando e vendo animes. Um dia ele estava jogando um otome game bastante famoso, onde tinha personagens desenhados por artistas bastante conhecidos e vários dubladores famosos. Porém todos os alvos românticos eram homens. Esse jogo pertencia à sua irmã, onde ela tem uma boa aparência e suas notas são bastante boas, e com isso a sua mãe acreditou que ela teria uma vida bastante decente, e ele até hoje é olhado com desprezo por sua mãe, mesmo sendo um jogo para meninas. Ele está decidido que vai terminar esse jogo, onde ele se passa em um mundo de fantasia com espadas e magias e cheio de ilhas flutuantes, onde a protagonista é uma garota comum que ingressou na escola de nobres como plebeia, onde o alvo dela é o príncipe e alguns nobres, mas ela sofre bastante com as outras garotas, ocasionando em várias guerras. Esse mundo beneficia totalmente as mulheres, mesmo ele tendo bastante conhecimento de jogos. Estava sendo muito difícil terminá-lo, pois tinha missões de batalhas bastante difíceis. Com isso ele decide comprar todos os conteúdos pagos para completar o jogo mais fácil, e após 2 dias seguidos jogando ele finalmente conseguiu chegar no final, e pouco tempo depois ele fica bastante tonto e ele acaba caindo das escadas. Logo após isso ele acorda em outro local. Inicialmente ele acredita que está sonhando, mas após alguns eventos ele acaba descobrindo que renasceu no corpo de um jovem garoto em uma nova família dentro do jogo de otome que ele estava jogando, e agora ele vai iniciar uma nova jornada nesse mundo onde as mulheres estão no topo, e as únicas exceções são os alvos românticos do jogo, um grupo de garotos bonitos liderados pelo príncipe herdeiro. Porém Leon, com todo o seu conhecimento do seu tempo jogando esse jogo, ele vai usar para se beneficiar e com isso enfrentar os protagonistas desse mundo.